Bom dia a todos. Em nome do Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado, que começo por pedir desculpas que não pôde estar, eu estou em sua substituição nesta abertura e depois participarei num painel, é com grande satisfação que damos hoje o kick-off do evento de participação de Portugal na Evidence Informed Policy Making for the Twin Transition 2.0. Esta iniciativa é, consideramos nós, mais um bom exemplo da promoção da participação cívica, das formas de governo colaborativas e inovadoras e da aproximação entre a ciência e as decisões da política pública. É também com iniciativas destas que cumprimos os objetivos deste governo. Promover uma cidadania ativa em que o sistema científico e a sociedade civil contribuem ativamente nas decisões das políticas públicas, promover a aproximação entre o Estado e as pessoas, aplicando ferramentas para reforçar a transparência e a confiança na administração pública, construir um futuro de inovação colaborativa que fortalece a coesão social e a democracia. Sabemos que há um vasto campo de ação para melhorias nos sistemas públicos de decisão, várias das quais são a ser endereçadas por este Governo, e é precisamente por isso que estamos totalmente empenhados neste projeto. Em Portugal, esse trabalho será desenvolvido com o contributo das entidades que acabaram de ser referidas e que me escuso de repetir, e quero por isso saudar e agradecer o compromisso de todas estas entidades neste plano e renovar o compromisso do Governo desde já no apoio total a esta iniciativa. Para o Governo, esta agenda é central, como referi. O atual contexto geopolítico, a volatilidade global, as transições ecológicas e digitais, entre outras, vêm reforçar a relevância de um Estado com maiores capacidades de antecipar, coordenar e decidir com base em evidências. De um ponto de vista da simplificação e da digitalização, áreas que estão mais diretamente ligadas com o Ministério da Reforma do Estado, é muito claro para nós. Um Estado mais simples, mais articulado e com melhor circulação de informação é também um Estado que decide melhor. É por isso que o EIPM 2.0 é tão relevante, porque reforça a capacidade institucional, aproxima ciência e decisão públicas, contribui para uma administração pública mais preparada, mais colaborativa e mais orientada para resultados. No fundo, trata-se disto mesmo. Governar melhor exige decidir melhor, e decidir melhor exige mais evidência, mais coordenação e instituições mais capazes. Muito obrigado. Segue-se a intervenção da Iolita Bukanevich, diretora do Joint Research Center. Good morning, ladies and gentlemen, dear friends. It's a huge pleasure to come to this beautiful town. Since I visited was quite a few years, but it left such an indelible impression that I became spokesperson, I think, for Lisbon, and that's why you got all the tourism coming. I'm very, very pleased today, and I apologize, my speech will be very long. So, because I have so many things to say, for us, the kickoff of this project is extremely meaningful. And we are extremely proud that Portugal has joined at this auspicious moment where it's reflecting itself also how to better position, as rightly was said, the simplification, how to use the tools, how to really embed the new thinking into the, I'd say, DNA of Portuguese government. Portugal is not alone in this project. There are 6 other member states who are committed to improve and to see how to have this evidence-informed policy-making ecosystems functioning better in the context of these 2 challenges. I think we were extremely forward-looking when we said, okay, important is digital and ecological transition. The digital has even a different meaning in this AI-empowered revolution that we are facing, and I think there is not one person in this room that is not thinking about what does it mean to all of us, to us personally, the way we work and the way our government and the country performs. And of course, in the country geopolitical context, ecological transition again has a renewed interest. It's quite timely. We have our leaders of Europe meeting in Brussels as we speak, and they will be discussing, among other things, of course, the
not the digital AI revolution this time. It will be part of the competitiveness agenda, of course, but certainly the impact of energy also on competitiveness and beyond, but also the emission trading scheme, which is also a very contentious point for Europe, which says these transitions do not happen by themselves and they are not smooth sailing. These are complex issues and they require whole of the society approach. So if we are not able, and I think this is the reason why we are reflecting together, how do you bring all of the government and major stakeholders, be it private sector or citizen, to the decision making and something which is sustainably then embedded in the society. With the importance of AI, I think no one can say we are ignoring. So AI is too important not to embed, be it in the government, be it in the private sector, or by us as people. At the same time, the developments where we see AI in these hubs is moving from one day to another that is not stopping. We in the decisions making in the governments and public sector, we cannot be naive to think that at some point this speed will stop. What we can recognize that it's a compounding, it's a growing speed, if anything. So we as people need to adapt, and we are not so quick as all the AI developments, as the technology sector is developing, and the institutions are even slower. And it certainly poses us a challenge and shows the risks that it brings, be it from the security concerns, personal issue, or information. The things we saw in terms of information manipulation or personal attacks, if anything, can only increase in this environment. At the same time, none of us can ignore these problems. The question, and this is another point that I would like to make throughout my intervention, scientific community can offer solutions and can offer even different options. There is another step that needs to happen, how to turn it into the reality, how it embed in the decision making, and how to implement afterwards these policies. And these things are not so straightforward, as we all know. And when we're talking about this digital transition, certainly we're talking about the energy costs, and the importance of the ecological transition. It's very difficult for us, be it in the public sector, to take decisions at this stage because in many cases, data points are missing. What are we talking about? However, we know that this transition will be impacting our societies and also the behavior of people, and certainly none of the governments can stay outside reflecting on these different aspects. The only way really that we can move forward, since not a single person holds an answer, is really whole of the society, whole of the government approach, where we bring collaboration, cooperation, and we ensure that there is trust in the decisions taken between different actors, be it government, public administration, and scientific community, not excluding citizens. I think even if we are talking about evidence-informed policy making, this new context basically puts additional question. So if we talk about the AI-enhanced world, I will give you the question, what is evidence? I think that even this is being put into question. Hence, we have more complexity. And we need to ensure that this transition is successful and ultimately benefits Europe and benefits Portugal. In the end, being successful on the two fronts is a matter of survival. Hence, we need to ensure that we can bring these interconnected questions. We bring how the successful experiences in Portugal have delivered this renewable energy, how we ensure the dependency on fossil fuel is being phased out, how do we promote this biodiversity, and in Europe we know very well we depend in our production and our competitiveness by far more than any other part of the world depends on the biodiversity in its industrial structures. I think 70% of our production in Europe at large in private sector depends on the biodiversity. When if I look at the United States, it's under 30%, it's just over 20%. Hence, biodiversity for us as Europeans is a matter also of competitiveness.
competitiveness. And since we are in Southern Europe, issue of water scarcity and wildfires, again, these are not theoretical issues. I was observing with regret what happened in February here this year, and the question is, we again in the public offices, can we ensure that our country is resilient and we really are aware of the risks, and can we ensure that the responses are the best responses that we can take based on the evidence that is provided from the scientific community, and we ensure that we can respond to the future type of incidents in the best possible or minimum cost approach. And we will not, and this is an endemic issue, if I observe, be it from European Commission, but we recognize this issue, this silo policy approach will not work, and we have a suboptimal outcomes if we will not overcome these issues. I will not speak about geopolitical complexity, but of course we cannot ignore this. It's really putting additional pressure and additional complexity both on resources, but also on the time and speed within which we need to take the decisions, but also on the impact that these decisions will have. And we believe that in success will depend in our capacity to work together and to learn from each other. We believe that this project offers the opportunity for Portugal not to walk the walk alone, but to be in the group of European family and to share the experience, to share the things that work for Portugal, the things that haven't worked. I think we can learn as well from successes as from failures, and in this way create this informal platform of exchanging really what is this evidence and how this evidence was channeled into the decision-making, into the policy-making system, and how we can better prepare for the challenges. I do take that this ecosystem is a fancy name, but in fact, what we are talking about the ecosystem, we talk about three aspects. First of all, we're talking about people. So will we be, as people, equipped to really address what the real world is asking from us? Are we equipped? Are we able to answer in a convincing way? Are we able to speak to people who are not like us? Being an economist, you know all the jokes about the economists. And then I, by chance, met a friend who is a physicist. And he asked me, oh, this is a very interesting answer that you're giving me. Is there a book on this which exactly says this? I said, sure, there is a book, and there are all the other books that say exactly the opposite. So this is just the scientists talking amongst, and try to have scientists talking to policymakers. And then we also need to talk to real people. And if we are unable to communicate, are we doing our job? Hence, these competencies is not something that you learn in school and it stays with you for life. It's something that we need to adapt. Anyone who has teenagers in their families wouldn't understand what I mean. At some points, we really need to adapt how we communicate. So this is, again, something that we have to see as an investment, and this is, for us, #1 priority. So we need, and then again, what does it mean, leadership and people in this AI-driven world? Again, it puts a completely different dimension. First of all, you have to be curious. You have to be ready to learn. And I will not mention one thing that was always missing from all of us is time. We will not have more time, so we have to make time. And this, I think, also part of our project to really see, are there things that we are doing in the optimal way? If I could look at the second aspect is the processes. So how do we connect people? How do we connect organizations? How do we ensure that the knowledge, evidence is traveling and it's available at the right moment, at the right time? And how do we ensure that that evidence, this process, so evidence is trustworthy and could be used and the people believe and we can rely on this evidence?
And lastly, but not least, of course, are the organizations and institutions which are the repository of knowledge, good practices, and they are the ones that are locking in the achievements, and they will ensure the continuity. This kind of institutional memory is as important as all other aspects. Why Joint Research Center? In the Commission, we are a very strange animal. I don't know, is there anyone who knows Joint Research Center in this? I hope at least one person. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you for moral support. Thank you. In fact, we are quite a well-hidden secret because we are kind of back office. We are the ones who are really working behind the scene to support Commission's decision-making process in many areas. We are 3,000 researchers who are working basically in all fields that are relevant for European Commission's decision-making processes. We also are focused on research to ensure that we are at the state-of-the-art knowledge, but at the same time, we have to deliver the knowledge and in the processes that are fit for purpose. And I believe many things that we are producing for the Commission's internal purposes are equally valid for the member states, for Europe at large. And so I would be extremely looking forward if we could engage even deep in different areas, not necessarily talking about the method, how we work in the government also, but bringing also concrete knowledge and strengthening links through doctoral or scientific engagement that we would have with the Joint Research Center. But we work with as I say, for us, working with the member states is not something that we've done at large. It's a new initiative, so you should see us as your kind of critical friend in the sense that we would like to be there to support your agenda and share what we have seen, what works elsewhere, and support in this path. So being also, in a way, a source of inspiration, but we also count on Portugal being a source of inspiration. Because I have seen quite a bit of examples. My colleagues have put 3 pages of different examples where Portugal should tell how to do things to all the others. So you don't need to be modest Portuguese for once. And I just, without going into them, I have seen these examples, be it how you ensure the competency for people, how the organizations remain with the ongoing state reform fit for purpose, and I really congratulate you. As I say, it's the most complex challenge to take on, but also in the same processes. I also see that there are different agendas that have not been finished. For example, even my home country, Lithuania, they have a department or the committee that looks at the futures. And so they have basically an office where it's bringing science into the parliamentary office. Maybe there is something that Portugal would like to think, but it's just, as I say, it's a passing thought. What clearly is sure that the networks as such are extremely important to connect people and organizations, and certainly this is the only way how we can ensure that best practices are channeled into the decision making. And as I say, we are not starting from the zero. Please trust us. We have been working with a number of other countries already for a few years, and we see what worked and what didn't, and I hope that we will be able to convey these best practices to our Portuguese counterparts and beneficiaries. I also see that you are not in the very easy period, that there is a high expectation from the society. There is a high expectations from the society, Portuguese society, that the government uses scientific evidence in the policy making. If I look at the example of OECD Trust Survey of a few years back, I can see that the trust in science is very high compared to other countries in Portugal, which also speaks highly about the delivery and the trustworthiness, transparency, credibility of the scientific community. But also I see that 60% of Portuguese respondents, they would like the government to listen more to citizens. And
just under the same percentage is listening to scientists in different challenges. Of course, for the climate change, even more so, 65% of the Portuguese population would like these issues to be based on the scientific evidence. If it would be easy, none of us would be here. And if we would know the answers, it would be extremely not interesting. So if you would allow me just to finish with just sharing my strong belief that together we can really find answers. And I believe that we have today already the most important ingredients, the commitment and the leadership of the public office. We have great brains, we have vibrant private sector, and we have population that has set the expectation bar quite high. I don't think we have much to choose from. We just need to march forward. Thank you. De seguida, será exibida uma mensagem gravada de Kjartan Bjørnson, chefe da unidade na SG Reform da Comissão Europeia. Distinguished guests, colleagues and partners, good morning. I am sorry I cannot be with you today in the beautiful surroundings of the Thalia Theatre, Lisbon, to launch this important project on evidence-informed policymaking for the twin transition. The timing of this initiative could not be more critical. Portugal, like all member states, stand at a pivotal moment. The twin transition, both green and digital, is not merely an aspiration written into EU policy documents. It's one of the most significant challenges and opportunities of our generation, providing great scope for innovation and transformation. How we navigate these parallel transformations will determine our competitiveness, our resilience, and ultimately the quality of life for millions of European citizens. Portugal is already showing great leadership, particularly in the green transition, and is showing stable growth in digital public services. The opening of this event in Portugal takes place against a backdrop of significant geopolitical uncertainty. Across the EU, leaders in public administration highlight the complexity of managing these critical transformations in an environment of wicked problems. These transitions will bring new realities, governing digital transformation in a systemic manner. Coordination across ministries, agencies and levels of governance while reducing fragmentation, leading sustained organizational reform while maintaining performance and public trust. These pressures are embedded in a broader context of crisis management, stakeholder complexity and the difficulty of consistently translating legislation and strategy into operational practice. Evidence-informed policymaking can bring a degree of certainty to our citizens and enhance trust in the government and public institutions. In the evidence-informed policymaking version 1.0, we learned of two conditions for effective uptake of evidence in policymaking: delivering the right evidence at the right time, creating a culture where decision makers are willing to use evidence to challenge their assumptions. Last year, at the close of the evidence-informed policymaking event, I called for a focus on how evidence-informed policymaking can contribute to sustainable prosperity and competitiveness in Europe. The member states can use evidence-informed policymaking for linking research and innovation to the economy, by making better and future-oriented regulation. It can also support us in ensuring that our legislation is fit for purpose. A crucial aim of the project is to help integrate evidence, not just science, but evidence more broadly, concretely in the policy drafting and policy implementation functions of the government and its public administration. But good intentions are not enough. We need evidence, we need data, we need robust analysis that can cut through complexity and guide decision makers toward policies that actually work. And this is precisely what evidence-informed policymaking offers, and why this project matters so much. Through the technical support instrument, the European Commission is privileged to stand alongside Portugal in strengthening these capacities.
This is structural reform support in its truest sense, building capabilities in partnership with our member states. Over the coming months, this project will work hand in hand with Portuguese institutions to strengthen methodologies, improve data ecosystems, and embed evidence-based approaches into policy cycles. This is about creating lasting change, ensuring that after this project concludes, the culture and infrastructure of evidence-informed policymaking continues to flourish, as we have seen from the member states that participated in the first round. Let me also emphasize that this project is not Portugal's alone. The lessons we learned here, the methodologies we develop, these will enrich our collective European knowledge base. Other member states face similar questions about how to navigate the transition with confidence and precision. The 7 member states' experience from this project will light the way. To our Portuguese partners, thank you for your collaboration. Thank you for your commitment to excellence in public administration. And to the expert teams who will implement this work, thank you for bringing your knowledge and dedication to this vital task alongside the member state partners. Thank you to our colleagues in the JRC, notably Julita and her team who are with you today. I wish you the very best today for the event, and I look forward to following the progress of this project very closely. Thank you very much. Muito agradecemos as intervenções de abertura e prosseguimos com a primeira sessão temática dedicada ao estado da arte da ciência para as políticas públicas na Europa e em Portugal, com uma introdução ao instrumento de apoio técnico na elaboração de políticas informadas por evidência. O painel conta com a participação de David Mayer, chefe de unidade Science for Democracy and Evidence-Informed Policymaking do GRC, e de Pedro Saraiva, diretor do PLANAP. So, Julita said a little bit about the Joint Research Centre, but just to get across very quickly, we do pretty much all the sciences, all the policies, and we're also working at a scale of 27 countries, and we have partnerships with many more around the world. So the message I want you to take away is there are 2,000 plus scientists who maybe they've got the knowledge you need, so give us a call. But more importantly, also, we don't just know stuff, we don't just know science, we know people. So if you're looking for partners in the Commission, partners in the JRC, or partners in other countries, we are the people to call. We can put you in touch with the people working on all sorts of thematic topics. So we like to think we're an organization that is able to help bring together science and policy, but also the different sciences, but also the different policies. And again, so what is this thing, EIPM, we've been talking about? Why do we need it? We need to be very clear of the importance of this. And the best answer I think that I can come up with from a technical point of view is that without science, policymakers risk focusing on the noisy symptoms, not the underlying policy problems. Science is good at causes. Science is about causality. So it can help you get to underlying problems. And this is what we have in our current political discourse. Every stakeholder, every member of civil society, they come to the government with their problems. But often they're symptoms of problems, and they want a program, and they want some money, and they want a bit of a regulation. And what you can end up doing is adding more programs and sticking plasters and solutions. But if you never get to the bottom of what is the underlying problem, and this is the challenge we face, so many of the problems we face in society are wicked problems, they are interconnected. And science is going to be the best way to understand what's really going on so that we can come up with policies that tackle problems at the root causes, rather than just spending a lot of money on dealing with the symptoms of the problems. Technically, what is it? You've heard it already. Technically, it's the best available evidence,
that is most pertinent to the issue on the table of the decision maker exactly when they need it in a form that they can understand. Technically, that's what it means. There's an ocean of information out there, and there may be 3 or 4 or 5 facts which are decisive for the decision. And the technical aim you're trying to do is when the person's taking the decision, they have in their working memory those 3 crucial facts which should play an important part in deciding the way forward. Now, getting those 3 or 4 facts from the ocean of knowledge onto the desk and into the mind of the decision maker at that moment, that is a complex problem that is only going to be solved by networks, by communities, by trusted relationships, all the things we're working on in this project. As Kjartan said very, very clearly here, yes, evidence is science, but it's also all these other things. And the test we need to apply is the evidence relevant, but also is it trustworthy? And here we're going into a very dark place now with AI. There is going to be an exponential increase in the amount of knowledge available. That little bit under the Google search bar that says AI says this, everyone's going to be reading that. Is that going to be trustworthy science? Is it going to be a good basis for the decision maker? But then there's also the question of legitimacy. I think we can very clearly see that it's no good for policymakers to work behind closed doors. They go out to the public and say, this is the answer. And maybe they get the right answer. Maybe it's the best possible policy. But if civil society, industry, citizens don't feel they've been involved in the process, even if it is the best policy answer, they're not going to accept it. So we need to think about the legitimacy of the evidence. As Yulita said, the evidence can come at all stages of the policy cycle, and the one we perhaps always forget is the implementation one. So let's keep that in mind. Science for policy is not just a technical question of getting the science in the right place at the right time. It may be there on the minister's desk, but if they don't trust it, if they don't believe it, if it doesn't fit with their prior assumptions, then we're going to have a problem. And the problem is all about trust. So how can we make sure that the knowledge is trusted by the decision maker, but also trusted by the scientist? And this is incredibly important, not only because if it's going to be used, it's going to be trusted, but this is the exciting and I think shocking thing the OECD discovered in this work that Yulita mentioned on trust in government. We had thought that government has to do something to improve trust in scientists. But what it turns out from the OECD is that the scientists can help government with its trust problem. And this is a problem we see across the board in Europe, that there is relatively low levels of trust in government across the European Union. And if the people don't trust governments, it's very hard to do any transitions and transformations because all the policies are contested, everything has to be thought through in every single detail, and then people don't implement it. So the lesson from this work here is the more that citizens see the government is using science in its decision-making process, the higher levels of trust there will be in the government. And ultimately for the government, trust is power, trust is agency. If the people trust you, you can solve more problems, you can do more things. So we've done a bit of work into this to try and understand what is going on psychologically, because you cannot understand evidence-informed policy unless you understand how we all think when it comes to politics and when it comes to science. And there's only one fact that I need you to take away from this. And this is the my side bias. And this is probably the most important scientific fact that affects everything we're talking about today. So we all suffer from various forms of cognitive biases. That's we know them pretty well. Many of these biases, they are reduced with high IQ or if people are open-minded in their thinking. This one, they're not. And what this means is
your values, your ideologies, and your identities, not only do they drive what you want politically and who you vote for, fine, but also they drive what you think about the evidence. And the problem we all face is that all of us, every single one of us, when you are confronted with some scientific evidence that challenges your identity or your values, we all get busy with rejecting it. None of us are immune. All sides of the political spectrum. And contrary to these other biases, the more intelligent you are, all that happens is you just invent fancier reasons why this science is wrong. You just put more energy into dismissing it. So this is why when scientists say, the politicians never listen, but also this is why when the politicians say, but hang on, the scientists never give me the science straight, it always comes with a side order of politics. This is because at a psychological level, when we are talking about things we care about, it warps and affects our view of the science as individuals. So the only way to combat this is to start to think together, not to think on our own, so we can begin to counteract this bias that we all have at an individual level. So the good news is what was previously quite a dry technical topic of how to get science in policy has now gone political. And we've been behind that, driving it with various policy documents. And the latest one in the European Democracy Shield came out last year. If you read that document, you see very, very clearly in there is a recognition that how the science gets into government is not a nice to have for democracy. It's fundamental. And why is that? Is because what we can see is that our information environment is being shattered into a million different pieces at the moment. Everyone's looking at different stuff. And this is enormously dangerous for democracy, because democracy, we need to have some shared reality. We need to agree on something that's going on. And scientists saying this is what is going on, and the government saying, yes, we agree this is going on, that is a fundamental part of building a shared reality. No shared reality, no democracy. So what are we going to be doing in the project? Next slide. It's all about the ecosystem. You have everything you need in Portugal. You have the institutions, and you have your partners in the rest of Europe to solve the problems you face in Portugal. But they're not connecting. We have to connect up the people, the institutions, and the processes. And it's difficult. You know, what we discover from the first round, people never meet each other. They just never come into contact with each other. Scientist is not fit for purpose. The politicians can't use it. It's not answering the right questions. All these problems that we're going to be tackling. So what did we learn? It is about people, not just papers. It's about connection and trusted relationships. So what we're doing today is actually already implementing the project, building relationships. So meet someone new today, tell them what you do, and find out what they do. The crucial role of knowledge brokers. The system does not self-organize. You cannot let it to accident to people to find each other. Someone needs to convene the meetings, organize the events, make the connections. Otherwise, the connections will not be made. Frankly speaking, if I had to choose, the problem is more in the government decision-maker side than the science side. We have this problem of we need to grow this culture of policymakers asking for evidence. So every senior policymaker I meet, I say, next time you're in a meeting and someone makes a factual statement, say to them, that's very interesting. Could you share with me the evidence for that? So start creating a culture of asking people who make claims, who make statements about the facts, to give you the evidence. And then the civil servants will say, well, for goodness sake, don't go and meet the minister without having a proper brief about what the facts say. And then the system will start to roll. But it needs to start with politicians and decision makers saying, that's interesting, what's the evidence for that? And if we could just take one thing away from this whole thing is start
asking that question. When you hear someone say, it's like this, it's like that, interesting, can you send me the evidence for that? The other 6 countries we're working with, powerful partners, but also the original 7 who are still very much part of the team. We're going to be doing a lot of desk research, interviews, some workshops, focus groups. We're going to bring you all together, so pretty dynamic program over 2 years. And at the end, what we hope to come up with is something where the different parts in Portugal are moving together and are integrated. People know each other, people know who to call, they know who does what, they know who the experts are. But also critically, we want to do that on a European level. We are at the moment already building a European ecosystem so that when someone in Portugal has a vital piece of knowledge that is needed in Greece, someone in Greece has a problem which someone in Portugal knows the answer to, these people will find each other quickly and easily and can support each other. That's the plan. We're going to be looking at skills and competencies Yolita talked about, because you need skills. And this is what it's looking like over the next 2 years. And I think I've probably spoken too long, so I better stop there. Thank you very much. Muito bem, eu ainda vou começar com os agradecimentos e os parabéns, só para mostrar cá a consistência de política pública em relação ao que vos disse há pouco. Sejam bem-vindos ao Teatro Thalia, é sempre inspirador estar neste espaço, que é um espaço de encontros e reencontros, e já vimos como é importante que isso também se coligue com o tema que aqui nos une. Institucionalmente, queria agradecer também o facto de termos 2 secretários de Estado connosco durante a manhã, é um sinal do envolvimento do Governo ao seu mais alto nível neste processo. Special word of acknowledgement to our JRC friends and Jolita, David and all the team. We have been working together in many different projects and we have a lot of good expectations on the 2 years to come as we go through this project. I'll be switching into Portuguese, but the slides are in English, so that's a good combination for the day. Um agradecimento também à Comissão Europeia por viabilizar este projeto TSI. O Planap tem tido uma vasta experiência, um portfólio amplo de projetos TSI ao longo do tempo, todos eles muito úteis e que só foi possível concretizar com este apoio da Comissão Europeia. E uma última palavra de agradecimento também aos membros da Replan, que o Planap tem o prazer de coordenar uma rede, é só um dos membros dessa rede, com 26 entidades mandatadas por todos os ministérios para criar também esta cultura de políticas baseadas em evidências. E a última palavra de agradecimento para os demais parceiros do projeto, e faço na pessoa do Presidente do SES, um entusiasta desde o primeiro momento, e estamos na sua casa, portanto, durante a parte da tarde haverá uma reunião com os parceiros nas instalações da SES, e quero muito agradecer-lhe a forma como tem estado envolvido neste projeto em concreto. E assim termino os agradecimentos, naturalmente alargando às equipas do Planap, que fazem quase tudo acontecer. Passava os parabéns, porque esta é uma semana muito especial. Parabéns aos pais, hoje é o Dia do Pai. Precisamos de mais pais em Portugal, a demografia agradece. Eu já tive 3 filhos, portanto sei do que falo. Portanto, é um dia muito especial para todos e passar uma parte desse dia aqui connosco, acho que merece este reconhecimento. É também a semana em que o Planap fez 5 anos de vida. Portanto, nós tivemos a terça-feira no Hub Criativo do Beato a celebrar 5 anos de existência enquanto entidade atípica. A Jolita dizia que a JRC é um animal estranho, o Planap também anda um bocadinho um animal estranho, mas no bom sentido do termo, que vai dando o seu melhor em prol das políticas públicas e que celebrou justamente em meados de março 5 anos de vida, o que já é uma idade interessante. Para quem tem 5 anos, para quem tem centenas de anos, possivelmente ainda somos um bebezinho, mas achamos que já sabemos andar e que estamos a dar passos determinantes. E para terminar, uma semana que merece parabéns, e falando de evidências,
que vive ao 5-0 e o 4-0, não é? Esperemos que hoje o Porto... São evidências, no futebol também é de evidências que se trata e, portanto, se calhar este evento trouxe um bom score e um bom desempenho de evidências feito ao futebol português. Esperamos que o Porto logo esteja também à altura deste desafio para ser uma semana em pleno. Eu vou poupar-vos algumas coisas porque acho que já foram muito bem ditas por quem me antecedeu. Eu sou um académico, desde logo, portanto não é preciso falar muito para perceber como a vida em que acredito é a vida baseada em evidências e, portanto, sou professor catedrático de Engenharia Química e, portanto, o David pôs ali um A a dar B, fez-me lembrar as minhas aulas de Química, não é? Sempre o produto A, o reagente A que dá origem ao produto B, e sempre achei aquilo fascinante. Como é que a natureza consegue transformar molécula A em molécula em B, e isso me levou à engenharia química, onde mantenho, com pausas que fui fazendo ao longo da vida, e o que eu não sabia é que ia ter um artigo publicado numa revista científica sobre a minha experiência no Parlamento Português, onde tive o prazer de servir o Distrito de Coimbra durante 6 anos, e portanto é um bocadinho uma reflexão retroativa de como as evidências podem ou não ser reinterpretadas num contexto peculiar e com muito orgulho digo, entre outras coisas, terminei a minha carreira parlamentar em beleza como relator da Comissão de Inquérito do BES, com unanimidade de aprovação, porque os factos são apartidários. E, portanto, quando há um rombo de 18 mil milhões de euros, são 18 mil milhões de euros. E, portanto, seja eu de um partido mais à esquerda ou mais à direita, eu diria que foi congregador de posições políticas todo o processo de 6 meses ter sido baseado o mais possível em evidências. E é bom que a gente não se esqueça, é um outro coluna de opinião que escreviam uns anos atrás, longe estava eu de imaginar que estaria onde estou hoje, a dirigir o Planap. Quando se trata de políticas públicas, isto é à séria. Quer dizer, se eu tomar decisões erradas porque não baseei em evidências, não são milhões de euros, são milhares de milhões de euros. E há exemplos vastos para o testemunhar, ou, porque a vida não se faz só de euros, trabalho mais recente que eu também desenvolvi usando IA e com base em evidências mostra que bastava uma diferença de 3 dias na gestão do processo de vacinação e tinham-se poupado 500 mil vidas no mundo. E isso eu não consigo traduzir em euros. Portanto, vale a pena todos percebermos como é de outra ordem de grandeza, porque se eu tomar uma decisão errada numa empresa, no limite posso matar a empresa. São dezenas de milhões, raramente são milhares de milhões. Quando em políticas públicas não levamos o jogo suficientemente a sério para o suportar na melhor decisão possível, com base na evidência que existe, o preço a pagar é de outra ordem de grandeza e mede-se de muitas formas. Podemos avançar e, portanto, isto é só um introito, para dizer que acho que é incontornável perceber a relevância do tema que nos traz aqui hoje. O Planap dá o seu próprio contributo e, portanto, é com muito gosto que o Planap se orgulha nestes 5 anos de vida de ter cultivado de alguma forma um ecossistema que precisa de ser consolidado e, portanto, isto faz parte do nosso DNA. É para isto também que nós existimos, fazer pontes, criar conhecimento, criar lastro de relacionamento institucional, mobilizar o cidadão, fazem parte da cartilha de valores que inspirou a criação do Planap e que nos alimenta ao longo do tempo com um propósito que está explicitado e que todos os Planapers são as pessoas que trabalham no Planap. Eu não gosto de colaboradores, não gosto de trabalhadores, portanto, quem faz parte da família, são 100 membros, mais ou menos, enfim, à data de hoje, sabe que é para aquilo que nós existimos. Boas políticas públicas, melhor sociedade. E não existimos para mais nada. Agora, isto já dá muito que fazer, convenhamos. E isso significa também que nos cerca de 100 projetos que desenvolvemos e que vão desde a prospectiva, estamos a pensar Portugal, o que queremos ser em 2050, até ao curtíssimo prazo. Se me dissessem há um mês atrás que eu estava a fazer um PTRR, eu dizia, não imaginava. E o certo é que com a ADC fomos desafiados pelo Governo para, em menos de um mês, pôr cá fora um programa estruturante para Portugal, que é de curto prazo, é de médio e longo prazo e vai marcar a próxima década ao mesmo tempo. E não o fazer suportado em evidências é
não alinhar com o nosso propósito, porque boas políticas públicas fazem, suportadas em evidências, e é isso que conduz ao Portugal que queremos vir a ser. Organizamos de uma forma muito pouco ortodoxa. Nós não temos nem departamentos, nem divisões. Isso ajuda muito também a cultivar o mindset da evidência, congregando diferentes saberes que existem dentro da família de Planápares. Organizamos em torno de 9 equipas que olimpicamente se interligam entre si em projetos que mobilizam pessoas das várias partes do Planápares. Desse ponto de vista, temos alguma semelhança também com o JRC, mas é muito pouco vulgar na gestão pública não haver uma estrutura mais hierárquica, e nós queremos continuar a ser puramente matriciais. Cria dificuldade de gestão, mas paga-se bem o preço da dificuldade de gestão pelo que se ganha através de trabalho multidisciplinar, que é conduzido por esta fantástica equipa de Planápares, e tendo nós também o privilégio de coordenar a rede das tais 26 entidades que representam os 17 ministérios, e é uma rede onde se matam silos. Portanto, eu diria, a Replan é um espaço de convergência entre áreas governativas, e por isso usei ali IA para me desenhar um bocadinho aquele simbolismo. São 26 nós interligados por múltiplas pontes que fazem o seu melhor para garantir, e isso também é parte da política pública baseada em evidências, que há consistência entre o curto prazo e o longo prazo. Isto é, o Planap, como vos disse, está a trabalhar sobre o que é que Portugal quer ser em 2050, mas ele começa a construir-se hoje. Portanto, o que eu faço em 2026, amanhã que eu estou aqui a passar, desejavelmente é um contributo válido, coerente, alinhado e consistente com o que irá acontecer daqui até 2050, sabendo naturalmente que a incerteza aumenta à medida que me distancio, e que os talhos também diminuem em conformidade, e portanto nós estamos a projetar uma ambição coletiva para 2050, mas que não é operacionalizável no sentido de ter lá o que é que devemos fazer na semana seguinte, mas ilumina-nos o caminho. Eu se calhar na semana seguinte vou fazer mais isto e menos aquilo, porque acho que em 2050 Portugal quer ser isto. E não vou desvendar, queremos ser um farol acolhedor, sustentavelmente produtivo, preparado e resiliente, mas isto está em discussão, portanto pode ser que venha a dar outra coisa qualquer. Eu gosto, confesso que nos assenta bem, e depois declina em 6 ambições concretas, e claro que isto se faz com IA. Portanto, vocês acham que era possível o Planap fazer um PTRR com a ADC em menos de 30 dias sem IA? Esqueçam, demoraria no mínimo 3 meses. Com o IA nós estamos a conseguir processar centenas de contributos. Há uma plataforma aberta que permite qualquer um até dia 23 submete a informação, e com menos de 4 dias de análise estamos a conseguir converter isto em começo de um documento que eu li ontem à noite pela primeira vez. E, portanto, sem IA era impossível. Agora, é uso responsável de IA. Evidentemente que há pessoas da ADC, há pessoas do Planap que analisam, revêem, melhoram, complementam, e, portanto, não é uma substituição de outro tipo de interações, mas aquilo que o Planap está a fazer, suportando-se em evidência, trazendo as evidências para a política pública, é também perceber que IA é parte desse processo e que não é uma moda. Nós criámos um roteiro de IA no Planap e em menos de um ano o retrato é este. A grande maioria dos Planápares já não vive sem IA. Eu próprio fiquei impressionado quando fizemos um inquérito e concluímos que já estávamos ali. Temos uma rede de embaixadores internos, portanto isto tem muito a ver com capacitação, com ferramentas, com o uso responsável, mas basicamente o uso ou é diário ou é semanal. Portanto, entramos nesta fase onde sem IA não íamos a lado nenhum, e o nosso guru de IA é a pessoa mais procurada na casa. É uma pessoa genial, que consegue trazer o que de mais avançado há em IA para as atividades que o Planap desenvolve, que depois difunde para a generalidade dos Planápares, que faz usos mais comuns de IA, mas é impressionante como aquela pessoa se tornou uma peça-chave em quase tudo aquilo que fazemos. Os projetos que desenvolvemos são 100, portanto não vou aqui ter a veleidade de vos falar de todos eles. Trouxe só uma amostra muito pequenina. Evidentemente que um projeto que nos orgulha muito e que fez a ponte
entre política pública e o mundo académico em Portugal é o Science for Policy, e está aqui a Filipa, não quero deixar de reconhecer que foi um bocadinho a mãe, não é o dia da mãe, mas pronto, parabéns também por ter sido a mãe, de alguma maneira, deste projeto que permitiu nós termos os investigadores portugueses a fazer policy briefs, que são diferentes de artigos científicos e em torno de um problema concreto vindo de uma entidade da Replan. Portanto, não é em abstrato, e alguém diz, tem aqui um problema, vocês querem ajudar-me a resolver o problema, e, portanto, estamos com 3 edições completas e estamos agora a começar a ter dezenas de policy briefs numa biblioteca que fica disponibilizada a qualquer cidadão comum para perceber o que é que era o problema, qual foi a solução. Depois, se calhar, para não tomar demasiado tempo, eu sublinhava um outro caso concreto apenas, o trabalho que nós fizemos à volta do uso de telemóveis, e está aqui a Diretora-Geral, que eu cumprimento também, que na altura estava no gabinete do Sr. Ministro, e o desafio foi um desafio de 3 meses, também para perceber que isto, na administração pública, às vezes temos que ser muito ágeis e muito rápidos, porque é o tempo que há. Portanto, o ano letivo ia começar em setembro, não se ia mudar esse calendário, era preciso tirar conclusões de qual era o panorama em termos de impactos do uso de telemóveis nas escolas, para tomar decisões sobre o que é que devia ser o ano letivo seguinte. E, portanto, o Planap, em parceria com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, concluiu de uma forma, eu diria, de evidência absoluta, que permitir o uso de telemóveis em escolas prejudica a aprendizagem e o ambiente escolar. Há aqueles casos em que há dúvidas, não é? Portanto, a evidência nós nunca sabemos qual é até obter. Neste caso foi esmagadora. E no ano seguinte passou a ser proibido no ensino em Portugal o uso de telemóveis até uma determinada idade, seja ensino público ou ensino privado. Quer dizer que estamos com boas evidências a impactar 1 milhão de alunos. Se eu juntar as famílias, pelo menos metade de Portugal está já a ser impactado positivamente à luz de uma evidência incontornável que permitiu tomar uma medida de política pública completamente acertada e tranquila. Eu não vi grande contestação a esta ideia de ser proibido. E uma democracia às vezes tem de proibir determinadas práticas, a bem de um bem mais amplo que é o futuro das nossas gerações. E se calhar porque houve evidências por trás, a contestação também foi muito mais contida do que poderia ser se fosse simplesmente uma vontade não apoiada por sólida evidência. E, portanto, acho que vamos ter cada vez mais projetos deste tipo. Aquilo que hoje está aqui a ser lançado é um projeto de 2 anos que, no fundo, vai permitir consolidar isto tudo, mas o David já o disse. Eu acho que em Portugal nós temos as peças todas. O que nos falta, às vezes, é articulação e coordenação. Não é só nesta área, mas em muitas outras, e, portanto, queremos criar as escolas institucionais, os hábitos, as aprendizagens com outros países, para criar este sistema integrado, este ecossistema com biodiversidade de instituições, que nos permita estar mais sólidos em termos de evidências ao serviço da causa pública, através de várias dimensões de intervenção, com o envolvimento de parceiros, que não apenas o Planap. Eu já aqui destaquei o Sr. Presidente do SESC, que entanto já está aqui novamente connosco, que tem sido desde a primeira um grande entusiasta, sendo um jurista, percebe também ele bem, como as evidências, até quem tem um background, eu sou engenheiro, portanto é só aqui puxar um bocadinho o lobby ao meu lado, se calhar para um engenheiro é mais óbvio, mas eu acho que se está a tornar óbvio para toda a gente, sem evidências nós não iremos lá, e portanto é isto que nos une, e eu a rematar diria só o seguinte, porque sou mais ou menos desse tempo dos Beatles, não é? Sabe aquela famosa música All You Need Is Love, Love Is All You Need? Eu não vou tão longe a dizer All You Need Is Evidence Informed Policy Making, mas está perto disso. Com o melhor evidence-based policy making não tínhamos tido, estou só a falar das experiências recentes, colapso do sistema financeiro, possivelmente não tínhamos tido as mortes que tivemos na pandemia, não estamos a pagar o preço das alterações climáticas com os incêndios e as catástrofes que Portugal teve há muito pouco tempo. Seguramente não haveria tanta gente a morrer, sabe-se lá porquê. Eu estava no Médio Oriente na véspera da guerra a começar, portanto sei do que falo. Portanto, se calhar desesperadamente nós precisamos também de
cidadania que valorize quem se inspire mais em evidências e não em achismos para tomar as medidas de política pública acertadas, baseadas em evidência e não em feeling, ou redes sociais, ou desinformação, ou estado de espírito com que acordei no dia de hoje. Pronto, o meu já viram que foi bom, até porque hoje é o dia do pai e vou jantar com as minhas 3 filhas que estão em Lisboa. Muito obrigado a todos e bem-vindos ao evento. Muito obrigada pelas apresentações e pelas reflexões deixadas para o resto da nossa manhã. Seguimos agora para mais um painel. A discussão estará centrada no ecossistema português e na importância da formulação de políticas públicas informadas por evidência para a construção de boas políticas em prol de sociedades melhores. A moderação ficará a cargo de Cláudia Barroso, responsável pela equipa de política regulatória digital na ARTE. A sessão conta com as participações de Susana Scária, da Agência para o Clima, de Helena Muniz, investigadora no Bridge AI, e Teresa Ferreira, membro do Comitê Executivo do CLA, Conselho dos Laboratórios Associados. Bom dia a todos. Muito obrigada por terem aceito o convite para estar aqui neste encontro. Nós temos uma sessão de 45 minutos, podemos tentar encurtar um bocadinho para 40. É difícil, o tema é demasiado interessante, mas vamos tentar aqui para voltar aos timings da agenda. Para já vou passar a apresentar as nossas oradoras, permitam-me apresentar também. Eu faço parte da ARTE, Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, sou a coordenadora de Política Regulatória Digital, portanto com uma forte ligação às políticas públicas. Tenho aqui comigo a minha colega da Estratégia, portanto são 2 equipas muito vocacionadas na AMA para estes tópicos, e porque nós também trabalhamos em digital, a dupla transição de que falamos, e o digital neste momento está bastante na ordem do dia, mas desde sempre, e falamos muito dentro de casa, que também queremos não só ser digitais, queremos ser digitais com impacto e com impacto certo. E este primeiro painel é assim um dos primeiros painéis para abrir a discussão sobre um grande foco, não só do projeto, mas da nossa comunidade. Portanto, queremos fazer aqui, e este painel visa traçar uma visão do que é o ecossistema das políticas públicas informadas por evidência em Portugal, as suas lacunas, os seus desafios. Tínhamos aqui mais umas mensagens, mas eu vou apresentar e vamos passar à discussão, que acho que é o mais agradável e é o que todos queremos. Então, temos connosco Helena Muniz. Eu vou usar a cábula para apresentar, sei que muitos de vós já conhecerão, mas outros tantos não, e portanto as nossas oradoras. Helena Muniz é professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, leciona Linguística Computacional, Tradução Assistida por Computador e Sistemas de Tradução Automática e Pós-edição, é investigadora do INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, em muitos projetos. Eu destacaria aqui, se calhar, o processamento de linguagem natural também e voz. Presidente da Comissão Ética do Centro para a IA responsável desde 2023, preside também a European Association for Machine Translation e deixou recentemente a presidência da International Association for Machine Translation. Susana Scária é coordenadora do Gabinete de Planeamento e Perspectiva para a Agência para o Clima. Foi diretora de Serviços de Perspectiva e Planeamento na Secretaria-Geral do Ambiente. Coordenou o Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, Iniciativa Indústria 4.0, e tem um conjunto de projetos e iniciativas que veio gerir nestas áreas. É delegada nacional na Government Foresight Community da OCDE, entre outros fóruns da União Europeia e da ONU, e é membro da REPLAN. Não tivemos a oportunidade de nos conhecer já nos idos de há 2 anos, não assim tão longe, e trabalha em perspectiva e políticas públicas. E por fim, a Teresa Ferreira, professora catedrática no Instituto Superior de Agronomia, com mais de 30 anos de experiência na qualidade e recuperação de ecossistemas fluviais, introduziu em Portugal abordagens científicas e técnicas em áreas-chave de gestão de recursos hídricos, ecohidráulica e restauro de ecossistemas ripários. Criou e liderou e integrou vários programas de mestrado e doutoramento e projetos de investigação, mais de 50 nestas áreas, e tem um papel central na ligação entre ciência política e políticas públicas, integrando desde 98 o Conselho Nacional da Água,
De 22, a Comissão Executiva do Conselho dos Laboratórios Associados, um parceiro do nosso projeto, e coordenando o Laboratório Associado Terra desde 2021. Bem, acho que ficámos aqui com um bom panorama do painel que temos por aqui, e eu lançava aqui um desafio de fazer uma primeira introdução, uma mensagem introdutória de 5 minutos a cada uma de vós, abordando 3 pontos diria que bastante transversais. Portanto, qual é que é o papel da vossa organização neste ecossistema, que tipo de evidências produzem, como são utilizadas, que lacunas e desafios neste trabalho encontram e como veriam transformações concretas no curto, médio prazo, acionáveis para, em Portugal, realmente acelerarmos o uso de evidências para políticas públicas. Podemos fazer aqui por ordem. Passaria à Helena, então. Obrigada. Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me bem? Sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e aprender tanto esta manhã. Eu estou aqui porque trabalhei na primeira call do Science for Policy. Eu sou investigadora já há muitos anos e durante mais de 20 projetos com a Carnegie Mellon, com montes de universidades europeias, eu nunca tive um projeto que me desse tanto gozo como o Science for Policy. Porquê? Porque aquele bichinho de isto faz sentido, isto é para as pessoas. E a ciência devia fazer sentido e devia ser para as pessoas. Então o Bridge AI nasceu de 3 jovens que não queriam sair do país. Não queriam emigrar, queriam ficar no país e ter impacto. E queriam perceber o que era isto do regulamento de inteligência artificial. Então pediram, vamos fazer um projeto. Eu estava cheio de trabalho e disse-lhes, não, nem pensei nisso, não quero ouvir falar. E motivaram tanto a fazer o projeto que fizemos a proposta do Bridge para levar às pessoas, à indústria, à academia, à sociedade civil, o que é isso de inteligência artificial, sem mitos, sem pesadelos, sem receios. Como é que nós pomos as pessoas a usar de forma responsável e consciente? Como é que as pessoas aplicam no seu dia-a-dia? E tivemos um grande desafio, que foi, nós não somos policy makers, somos investigadores, muito presos a jargão técnico, sair destas áreas de conforto do jargão técnico e transformar em política e recomendações não foi fácil para nós, mas tivemos o apoio fantástico da Filipa, aqui, muito obrigada Filipa. Tivemos um workshop fantástico com a Oficina C, o Joint Research Center e a PlanUp a ensinarem-nos a sair da área de conforto e a explicar. Este foi um dos grandes desafios e foi super importante ter este workshop para perceber a mentalidade do que é transformar ciência em política pública. Um outro aspecto muito importante, nós éramos uma comunidade muito multidisciplinar, neurocientistas, artistas, realizadores de cinema, pessoas de direito, professores, sociedade civil em geral, e isso fez toda a diferença. Porque, como sabem, na área de AI, há os que acham que há superinteligência e outros que acham que os sistemas não são inteligentes, e do branco ao preto parece não haver nada no meio, é uma total bipolarização. Então a ideia deste projeto era, vamos encontrar evidências, mostrar às pessoas como se pode fazer, juntando academia, indústria, casos concretos de estudo da indústria para mostrar às pessoas como é que se pode fazer. Um outro aspecto muito importante foi capacitar as pessoas, fazer como é que nós podíamos sugerir formação e treino, por exemplo, para professores do básico ao secundário. Fomos buscar alguém responsável pelo ensino em Portugal e mostrar às pessoas, com base em conhecimento, como é que podiam montar estratégias de formação em Portugal. Fomos falar com a Associação Industriais Portugueses para perceber quais as necessidades e o que é que podíamos fazer. E a resposta é sempre, expliquem-nos o que é o regulamento, que implicações tem para nós e como é que nós formamos as pessoas. Portanto, este projeto baseou-se nisso, em pessoas. E um outro aspecto muito importante, à partida com quem devíamos falar na administração pública. E nós tivemos a sorte de identificar um parceiro, 2 ou 3, mas houve um essencial, e não é por estar aqui nem moderar, a Agência de Modernização deu-nos total apoio. E trabalhámos em conjunto num dos working groups, que era encontrar ferramentas de avaliação de risco. Nós, portugueses, temos sempre a ideia de que somos pouquinhos, pequenininhos, mas não.
antes de haver um regulamento de inteligência artificial, alguém num gabinete da antiga AMA criou uma ferramenta de avaliação de risco super útil, que é só dar uns tweaks para funcionar para o regulamento de inteligência artificial. Qual foi a evidência? Vamos analisar o que existe, vamos ver o que se compara com outros países e vamos propor que se melhore esta, que seja uma versão 2. Estão a perceber? Foi esse o trabalho. Outro trabalho também foi perceber que a ética e a responsabilidade, o que é isso de responsabilidade, não é uma checklist, peace and love, e estamos todos bem no mundo. Não pode ser. Tem de ser passos concretos que ensinamos as pessoas a dar. E também é dar a mentalidade certa às pessoas. Eu acho que já falei 5 minutos, não? Mesmo a tempo. Sou eu agora? Sim, sim. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Tinha-me convidado para fazer parte deste grupo, mas infelizmente ainda não foi possível na Agência para o Clima termos capacidade e termos recursos humanos suficientes para abraçar este desafio, e é com muito gosto que eu estou aqui hoje por isso mesmo. E a Agência para o Clima, que nasceu a 1 de junho, efetivamente, do ano passado, ela congrega a gestão de fundos em ambiente, energia, mar e clima, e inclui também a Autoridade Nacional para as Alterações Climáticas e Relações Internacionais do Ministério. E quando olhamos para as alterações climáticas e todas as estratégias de adaptação às alterações climáticas, o roteiro para a neutralidade carbónica, todo o trabalho que é feito no Departamento de Alterações Climáticas é sempre suportado com evidência e sempre feito com as universidades. Era impossível não o fazer de outra forma. Como dizia o professor Filipe Duarte Santos, numa reunião que nós tivemos do PTRR da auscultação, não é possível fazer políticas públicas boas se não forem baseadas na ciência. E a minha colega ontem de alterações climáticas dizia-me, acrescenta, que com a informação que está dispersa por todas as universidades, é impossível nós conseguirmos ter, como nos pedem agora, mapas de custos, perdas e danos, porque a informação não está reunida, está dispersa por vários stakeholders e, portanto, continuamos ainda em silos, embora se veja uma evolução muito significativa, e, portanto, é muito importante este quebrar dos silos. E isto que a professora estava a dizer, de confrontada, como é que nós agora vamos fazer um policy brief, eu tive o privilégio, e obrigada Filipa também, tive o privilégio de fazer parte do júri de todos os Science for Policy e tive bastantes discussões temáticas com a de Filipa, quando ela me ligava e dizia, dá densificação a esta linha temática. Eu disse, mas Filipa, nós não inventámos esta linha temática. E ela, não, mas é muito importante sinalizar esta linha temática e fazer transposição é muito importante. E eu acho que o Science for Policy foi um passo importante para fazer esse quebrar de silos e fazer precisamente, e nós percebemos a dificuldade que professores universitários tinham em transformar a parte científica num policy brief. E, portanto, foi muito interessante ver esse desafio, por um lado, mas também é muito interessante quando fala em lacunas para quebrar os silos, é a comunicação. E a comunicação simples, apropriável, seja pelas comunidades. Estou a pensar, por exemplo, agora com o PTRR, porque está a responder a uma catástrofe que aconteceu pelo comboio das tempestades. A informação científica existia, estava tudo estudado, nós sabíamos que os modelos aconteciam, foram alertados, as universidades alertaram, o IPNA alertou, mas não alertou com a linguagem suficiente. E a linguagem simples e básica suficiente para as comunidades se adaptarem e protegerem. E, portanto, essa parte também me parece que é muito importante aqui. Fazer essa ponte e fazer saber comunicar. E qual era a terceira pergunta? Já não me recordo, peço desculpa. A terceira pergunta era que parcerias ou que medidas veria assim a curto, médio prazo? Ok. É uma questão de tempo. E como dizia o professor Pedro Saraiva, estão a fazer um PTRR em dias. Nem digo semanas, eu diria dias, porque nós tivemos que dar as fichas em 3 dias. E, portanto, o tempo aqui é crucial. E a decisão e a tomada de decisão não se coaduna com formações muito pesadas, muito teóricas e conceptuais. Temos que reunir um conjunto de entidades de diferentes setores e com um problema concreto
dar-lhe a solução. Science for Policy é muito pequenino, é um policy brief, uma linha temática muito pequenina, também era pouco dinheiro e era aquele investigador para aquela entidade. Aqui é o mundo real e, portanto, tem que ser muito mais pragmático. Há um problema, tem que haver soluções concretas. E, portanto, a ciência aqui é fundamental. Não quero alongar mais. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite e também parabenizar o Plan-Up, que tem feito, de facto, um excelente trabalho nos últimos anos. Eu estou aqui com muito gosto a representação dos laboratórios associados. Os laboratórios associados congregam, neste momento, 40 estruturas que juntam mais de 100 unidades de investigação e qualquer coisa como 9.500 ou mais investigadores do país. Nós temos mais de 70% dos centros considerados excelentes e, em consequência dos investigadores, estes 10.000 investigadores que estão a trabalhar em centros considerados excelentes, com uma praxis já muito enraizada, não só em muito boa qualidade de ensino das nossas principais universidades, mas também com redes a nível europeu extremamente fortes e com uma evidência de qualidade que permite dar-nos uma segurança grande nesta estrutura de ligação às políticas. E porquê é que isto é importante? Como vimos, grande parte da evidência é probabilística e interpretativa. E, portanto, depende da qualidade de quem o diz, como é que o diz e a base que está na origem da conclusão, não é? E, portanto, de certa maneira, haver um conjunto de 10.000 investigadores que está associado a instituições universitárias e académicas e de investigação de excelência e que está habituado a criar evidência com robustez, é um selo de qualidade para, digamos, essa evidência que se pode passar para a política. E isto é muito importante, tendo em conta que pode haver opiniões diferentes. Aliás, as alterações climáticas é um bom caso nesse aspecto, não é? Ainda hoje, em termos de batalhas de evidências, não é? Depois, em relação... Eu, se calhar, estou um bocado enviesada pela área em que trabalho, que é recursos hídricos, porque nós, há 25 anos, que trabalhamos em muito, para não dizer mais tempo, em muito direto contacto à administração. Eu sempre trabalhei em ligação, por exemplo, com a Agência Portuguesa do Ambiente e agora espero trabalhar com a Agência Portuguesa do Clima e todo o planeamento hídrico que depois, a certa altura, se juntou à framework da Diretiva Quadro da Água a nível europeu, esteve muito ligado a conceptualizações de caráter académico e científico e, em grande parte, a estrutura que criámos para a gestão da água e planeamento da água precisamente veio de evidências científicas geradas pelos investigadores. E, portanto, eu tenho a impressão que, não sei, recursos hídricos é talvez das áreas que há mais tempo está ligada, digamos, à administração pública em fazer aplicações políticas de evidência científica. Mas eu achei piada porque podia haver aqui uma data podia aqui haver imensas temáticas ligadas a esta evidence-based, mas o projeto diz precisamente respeito à transição digital, e não é só digital. Para digital toda a gente reconhece que é engraçado, e para digital é importante e não podemos evitá-la, mas é também a revolução verde, o greening e a concepção de mudança transformativa do mundo e do uso da terra é uma área fundamental. Pode parecer menos fundamental quando se pensa em tecnologias, aplicação de produtos e outros aspectos, mas, na verdade, a transformação planetária da forma como lidamos com a utilização dos recursos naturais é uma coisa fundamental para o futuro e para intergeracional. Portanto, esta ligação twin do projeto entre tecnologias digitais e greening é muito interessante e é fora de série. Realmente temos que fazer esta transformação e essa transformação é difícil de fazer. Não sei se já estou no limite, mas a probabilidade de ocorrência a probabilidade de experimentação
e de se chegar a uma conclusão científica em aspectos que têm a ver com física ou com química, ali o vosso diretor falou nisso, é grande. Ou seja, os meus colegas da engenharia civil com que eu trabalho de hidráulica dizem tem que ter 90 e tal % de probabilidades de acontecer porque o fenómeno que estou a estudar. Em biologia, em ecossistemas e a escalas muito grandes como a do clima, não acontece isto. A probabilidade é muito inferior. E, portanto, quando eu estou a dizer a um político, olha, se aplicar este índice e se envolver 1 milhão de euros a recuperar um rio, eu consigo ter melhor qualidade. A minha probabilidade é grande, é maior que 50% de certeza, mas não é 100%. E, portanto, eu estou a empatar 1 milhão de dinheiro de dinheiros públicos, não é? Quando eu tenho, digamos, por exemplo, isso é muito bom, 70% de certeza que o rio vai recuperar. E, portanto, esta noção é uma noção por um lado, de risco e, por outro lado, também de coragem, porque implica que o cientista, é mais fácil para o cientista não ter coragem e manter-se no seu canto a fazer investigação e a publicar, não é? Realmente ter a coragem de passar aquilo que viu e explicar cabalmente o que é que viu e o que é que experimentou. Para o político é muito mais difícil, sabendo, como disse bem, as implicações que em termos de planeamento e dinheiros públicos isso acarreta. Eu por agora, se calhar, ficava... Obrigada, muito obrigada, professora. Sim, de facto, destacaria que esta dupla transição é muito falada, é uma política europeia, é quase uma política mundial, e colocar algo que também que acho que é fundamental é a sinergia entre ambas as áreas, colocar o digital ao serviço dos recursos naturais, porque os recursos naturais são, de facto, a base da vida. E, portanto, colocar o digital será aqui uma tendência, espero eu, não informada em evidências, mas do que trabalhámos na arte e da altura de quando se começou a falar o green e aplicar o digital ao green, já há cerca de 20 anos, diria eu, era outra concepção diferente, era reduzir o uso do papel. Hoje em dia já não cabe na cabeça de ninguém, estamos completamente noutro patamar e estamos muito no patamar de inteligência artificial. Volto-me aqui para a professora Helena Muniz. Obrigada pela referência, de facto conhecemos no projeto Bridge AI. Nós já tínhamos desenvolvido a ferramenta de self-assessment e ética e melhorámos-la em conjunto. E nesse processo, uma vez que tivemos investigação científica, tivemos todos aqueles agentes de que falou, eu perguntava-lhe o que é que foram as maiores fragilidades nesse processo que sentiu, porque foi claramente um processo a caminhar para uma política pública para podermos implementá-la. Quais foram as maiores fragilidades que sentiu, mas também onde se sentiu dentro da administração pública, e eu aqui ponho um bocadinho o chapéu da administração pública, onde é que também encontra aqui maturidade neste caminho que fez do Bridge AI? Quando falamos de IA, eu vou corroborar algumas das palavras da professora. Nós não estamos a falar de evidências absolutas. Não estamos. Temos de projetar cenários futuros. O José Pedro está aqui, acho que no auditório, não sei aonde. Está. O José Pedro tem estado a projetar estes cenários futuros. E se perguntar, e se fizer, mesmo numa sala, mesmo aqui, se eu vos questionasse o que era inteligência artificial, cada um de vós tem a vossa própria definição. Não é? Há bocado dizia muito bem que nós temos de ter uma base comum. Nós temos de criar essa base comum em cada organização e na sociedade. Mas não está fácil de criar nesta área uma base comum, porque há muito ruído. E há muito ruído utilizado para fins económicos, para fins políticos, até para fins democráticos. Não podia concordar mais. Muito do que nós percebemos neste projeto é que, sem a parte toda de literacia e capacitar as pessoas, isso não vai funcionar. Respondendo diretamente à sua pergunta, as maiores fragilidades têm a ver com a mentalidade e os medos das pessoas. Assumem que é assim porque viram um podcast, um TikTok, uma notícia, usam os mídia como fonte de informação. Primeiro é preciso dizer, não é uma fonte segura de informação. Tem aqui todos estes elementos que ajudam a perceber, seja que organização for. Tem aqui todos estes elementos que ajudam a perceber. Vamos construir aqui uma etapa de base comum, denominador comum. Isto é uma fragilidade neste momento quando falamos do digital. Quando falamos do digital estamos a falar de muita coisa,
mas não temos estatísticas muito claras. Mesmo o DESI, o questionário de índice de digital na Europa, tem muito poucas questões. Tem uma questão sobre inteligência artificial. É digital até onde? Onde é que incluímos a inteligência artificial? O próprio DESI deveria ser revisto, e é uma das recomendações, para integrar esta informação. Ponto 1, literacia e base comum, foi uma das grandes fragilidades, foi preciso todo um trabalho com todas as pessoas com quem trabalhamos para falar sobre isso e ter uma base comum, para a partir daí se construir conhecimento. Uma segunda fragilidade é que nós achamos que, como está hierarquicamente num posto superior, seja indústria, seja em organização, trabalhamos também com muitas indústrias, por exemplo, C-Level saberá tudo o que há sobre tecnológica e AI. Estamos muito enganados. Nós precisamos de formação de C-Level até a quem atende alguém num escritório. É? E isso é uma outra fragilidade. Acharmos que sabemos o que é AI e termos as nossas opiniões sem ouvirmos ninguém é outra fragilidade. E uma terceira, que há poucas evidências neste momento. Agora saiu, por exemplo, o relatório da Anthropic sobre impactos no trabalho, com medidas concretas, com métricas concretas, mas nós não temos um retrato, que eu saiba, na Europa, do impacto da AI no trabalho. Como é que nós vamos criar políticas públicas sem sabermos isto, sem fazermos estes cenários, sem fazermos estes questionários? Eu estava a ver que os questionários são uma parte importante deste projeto. Temos de melhorar o DESI, temos de melhorar a literacia e temos de fazer tudo isso. Essa é a parte das fragilidades. Porque sem isso, nós estamos a polarizar uma sociedade e a polarizar um espaço que no mundo inteiro privilegia os direitos humanos. Eu, orgulhosamente, sou europeia e eu acho que vivemos num espaço muito bom de se viver hoje em dia com direitos humanos. Mas estes direitos podem estar em causa, se não for bem usado. Outra parte importante foi um aspecto muito importante. Depois de termos essa base comum, tudo era facilitado. Todos os processos corriam, porque há imensa vontade. A palavra certa no inglês é grit, que eu traduzo, porque sou tradutora também, para garra, aquela aldraça de fazer a coisa. E aí acontecia. Bastava ter uma pessoa na arte que fosse bastante sensível para isso, uma pessoa do nosso lado que fosse bastante sensível. Aquela sinergia acontecia. Esta sinergia era dada como exemplo para outras organizações e foi crescendo assim. Feito de ecossistemas, de pessoas certas, em sítios certos, com imensa garra, com imensa vontade de fazer. Foi isso que aconteceu. Sim, temos muitas pessoas na administração pública muito empenhadas nesse tema, como a Susana, e por isso aproveito, vou seguir aqui a ordem das cadeiras. Perguntava-lhe, que competências é que acha, competências, que conhecimentos, o que é que, novamente, curto, médio prazo, deveriam ser reforçadas na administração pública ou também nos agentes que connosco trabalham, para realmente conseguirmos a implementação a formulação das políticas públicas informadas por evidência? Eu pensei um bocadinho, eu tinha aqui algumas notas sobre isso, mas achei que não eram suficientemente importantes para falarmos de competências e de capacitação. A administração pública foi muito decapitada em termos de conhecimento, continua ainda envelhecida e não houve a passagem para as pessoas mais jovens desse conhecimento e desse know-how. Eu sei que o INA tem feito uma aposta muito grande e tornou obrigatória a formação em termos de avaliação de conhecimentos a partir deste ano. No entanto, é preciso uma capacitação, ganhar tecnicidade dos funcionários públicos, mas de uma forma muito concreta e aplicada. Não se pode estar horas, porque lá está, é a decisão e do tempo. Não há tempo suficiente para ter informações muito longas se não tiverem aplicadas a um caso concreto, personalizado aos problemas e à missão do que enfrentam no dia a dia. Porque, caso contrário, vai-se outra vez ser horas de formação só porque sim, e depois não conseguem aplicá-las na prática e não se consegue perceber os resultados. Eu acho que essa outra coisa é também termos esta flexibilidade. Olhar para o novo e para a disrupção sem ter medo, arriscar um bocadinho,
porque os funcionários públicos estão sempre muito neles próprios, faz bem assim, não vamos mudar, não querem arriscar nada. E, portanto, eu não me revejo muitas vezes neste padrão, e tem sido uma luta constante há 31 anos, de me conseguir perceber. É preciso arriscar um bocadinho, é preciso às vezes ir um bocadinho fora de pé, pegar em metodologias. Os fundos proporcionam muitas vezes testes e projetos pilotos com boas práticas que se podem replicar, com manuais que se podem replicar, por exemplo, na economia circular para o setor da construção, que se podem replicar, por exemplo, ao nível da adaptação às alterações climáticas. Há muitas estratégias, há muitos planos, há instrumentos que podem ser replicados ao nível local. O que é que os municípios nos vieram pedir? Capacitem-nos a usar esses instrumentos. Nós não sabemos colocá-los no terreno. Nós não sabemos utilizar o manual de limpeza das bermas por causa dos incêndios, ou por causa de limpar as margens dos rios e utilizar, por exemplo, técnicas de engenharia natural, que depende da especificidade do território, e aquilo que a professora estava a dizer, e que é difícil de vender ao político que só tem 70% de probabilidade de fazer essas técnicas, mas se calhar a seguir tem que dizer também ao político: o custo da inação é muito maior e o custo está à vista da inação. E, portanto, se calhar temos que saber falar. E eu sempre achei que o problema do ambiente era a linguagem e a forma como comunicava com os outros ministérios, como a economia, e dizer a um empresário: é o custo da inação ou é o uso eficiente dos recursos que vai proporcionar que tenha menos custos. Não vamos falar de lucro, porque é a única forma de eles saberem falar, ou de competitividade, ou em dizer-lhes assim: vão ser competitivos porque vocês têm uma reputação a cumprir, porque vocês acrescentam valor de uma forma sustentável, porque não estão a dilapidar os recursos naturais. E, portanto, esta linguagem é muito importante de passar, e isto é preciso ganhar soft skills, e isso também é preciso ter na administração pública. Obrigada. Eu pegava aqui num ponto que falou, não é? Que é a comunicação, e também conseguir demonstrar superiormente, seja para o político, seja até para a hierarquia acima, e traduzir por, como se costuma dizer, em linguagem mais perceptiva, no fundo em policy, não é? Quando há pouco se falava da tradução de dados científicos para policy briefs e a dificuldade que se encontrou, e pedi à professora Teresa precisamente que partilhasse connosco que contributos é que acha que a investigação académica pode dar, e nesta área do território, não é? Nós vimos agora todo o comboio das tempestades, vimos a questão do clima, a questão do impacto do território, depois há muito mais que é falado sobre isto, não é? E afins, como teríamos este painel, eu estive a explorar, e, por exemplo, o Laboratório Terra efetivamente tem muito trabalho feito nesse aspecto, e tem ali um manancial de informação quase que acionável, diria eu. Pedir-lhe partilhasse um pouco connosco esse... Sim, obrigado. Isso, na verdade, tem a ver com aqui dois aspectos que eu gostava de focar. Um fala-se muito em fragmentação da assessoria científica, não é? Mas também e esse é um dos problemas da territorialidade e da gestão de recursos naturais, também há muita fragmentação das políticas. Ou seja, imaginem, determinado facto científico, ou evidência científica, pode interessar e vai interessar muitas vezes a ministérios diferentes ou a instituições diferentes. E essas instituições, hipótese, a conservação da natureza, a gestão da água ou a gestão territorial, podem ter perspectivas diferentes, ter linguagens diferentes, e o que quer que seja que se diga vindo da ciência para essas instituições tem uma tónica, ou vai ter uma tónica e uma linguagem diferente. Por exemplo, aqui quando é que foi em dezembro, salvo erro, eu já não me lembro, o Planap e até nos ajudou bastante. Fizemos um encontro para criar policy briefs, vários, no sentido de... Ainda foi dezembro, foi antes das cheias, sim. E verificámos que as temáticas, por exemplo, uma delas era prescrição da natureza para a saúde, era uma das temáticas para fazer um policy brief, porque também temos os médicos da saúde ambiental connosco, e precisamente se interessava vários ministérios. Foi difícil identificar quais eram as instituições para as quais
o policy brief era feito. E, nomeadamente, como é que podíamos escrever um policy brief que contemplasse as diferentes formas como as instituições para as quais estávamos a escrever esse policy brief podiam pensar em utilizar aqueles resultados. Porque, de facto, as instituições pensam de forma diferente e têm objetivos diferentes na sua essência, não é? E, portanto, esta fragmentação, para nós, a evidência científica passar para a política é difícil, ok? Mas muito mais complicado é do ponto de vista do território, mesmo em termos, enfim, como vimos na televisão e nas cheias e toda a catástrofe que houve, diferentes especialistas de diferentes origens vão dar diferentes opiniões sobre diferentes aspectos parciais de um problema que é mais complexo e multifatorial. O que me leva a outra questão, que é a escala. A maior parte do que nós fazemos é relativamente facilmente transponível para o produto, o processo ou a metodologia. E isso resulta num processo de gestão. Se eu crio um índice para monitorizar rios, ou se eu faço uma rede, como agora fizemos recentemente, uma rede de otimização, uma rede otimizada para monitorização, é fácil para a administração pegar nessa rede otimizada e aplicá-la. Mas se eu passar a política e uma escala superior, onde já tenho interferência de vários ministérios ou implicações políticas e parapolíticas, das duas, não é? Eu quase, muito raramente consigo, isto é uma experiência própria, mas eu vejo colegas, não é? Eu raramente consigo passar a evidência científica para políticas globais à medida que vou subindo na escala. Aliás, as alterações climáticas é o caso mais paradigmático, não é? Portanto, é fácil passar a evidência para coisas relativamente locais. Quando eu tento a nível planetário, é praticamente impossível e tem sido praticamente impossível. Portanto, há aqui uma questão de escala na passagem. O que faz com que, por exemplo, em 24 foi publicado na Nature um estudo global sobre a confiança dos cientistas na passagem, enfim, nos políticos, na passagem da ciência para a política, e mais de 70%, cerca de 80%, 74%, uma coisa, dos cientistas não acreditavam conseguir fazer a diferença, porque não iam ser ouvidos e ninguém, quer dizer, não havia passagem. Não havia passagem porque não havia consequência, não é bem não havia passagem, não havia consequência da evidência. Portanto, à medida que vamos mudando de escala e vamos aumentando a fragmentação, a nossa capacidade de passar a evidência torna-se cada vez menor, não é? Portanto, não sei se já passei o tempo, se não, ia aqui dizer uma coisa. Muitas vezes as políticas e os políticos vêm buscar a academia em função de aspectos fragmentários, de pequenos grupos, de possibilidade de darem conselho. Era interessante haver, penso eu, uma atenção especial de motores de busca que façam juntar, por um lado, aquilo que produzimos com, digamos, as instâncias administrativas e políticas que podem usar. Se calhar muito do que produzimos pode ser usado, mas não há este contacto, não há estes motores de busca, e da mesma maneira, se calhar era interessante esse motor de busca também permitir que os políticos tivessem, imaginem que há um problema com um inseto que apareceu exótica, que está a começar de afetar os citrinos do Algarve, mas que, que se vai expandir para a Espanha, não sei o quê. Portanto, quais são os investigadores que conseguem produzir evidência, ou já a têm, para resolver esse problema? Ou seja, aqui melhores motores de busca na ligação entre cientistas e a administração e política era muito importante. E também em universos mais alargados, como a extraordinária plataforma que o Planap agora criou para as consultas relacionadas com os domínios científicos e que estão, enfim, são perguntas interativas. Não sei se sabem a que é que eu estou a referir-me, portanto é uma plataforma especial para perguntar aos cientistas em geral sobre as políticas da nova agência, não é? Portanto, essa capacidade alargada, que também é usada, penso que é através de sistemas digitais, de inteligência artificial, aumentar, portanto, digamos, esta capacidade digital de participação, e de capacidade de reconhecimento e motores de busca para encontrar, porque somos 10 mil pessoas, só 10 mil investigadores, só nos laboratórios associados. Isto é brutal, não é? Como é que não há nenhum político que consiga conhecer em 10 mil investigadores onde é que estão
as pessoas capazes de responder a este ou aquele problema. Estão a ver? Portanto, é preciso aqui também informação dirigida para agilizar esta ligação. Obrigada. E, de facto, essa participação também é muito falada, não tanto nesta área, mas na área de envolvimento. É uma área que nós trabalhamos muito na arte, que é o envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil na formulação de políticas públicas. Aqui não tanto com o contributo científico, mas um contributo da sociedade civil, da parte dos cidadãos, empresas e etc. E temos ferramentas realmente, tem que se acionar, e é muita comunicação que a Susana também falava. Nós temos pouco tempo, nós temos neste momento, a não ser que a Elsa me diga em contrário, mas temos neste momento já, eu diria, pedia-vos só em jeito de conclusão, tentando 1 minuto, eu posso fazer um sinal para ajudar, porque é difícil. Em jeito de conclusão, fazia aqui uma pergunta que vos peço para encerrar no minuto, ou outra mensagem que possam considerar interessante, mas que, querendo nós ter conclusões e ações deste projeto que nos une aqui neste encontro, o que é que consideram, ou qual seria a vossa recomendação para uma ação, uma colaboração acionável aqui no curto prazo para conseguirmos o sucesso dos objetivos do projeto? Portanto, conseguir implementar aqui uma cultura de formulação de políticas públicas informadas por evidência. Eu creio que chegar às pessoas é o essencial. Podem fazer deliverables maravilhosos, podem fazer os documentos todos que estavam a mostrar lá em cima, podem ter um regulamento de IA com 700 páginas, se eles não chegarem às pessoas, não há confiança, não há democracia, não há cultura de cidadania, de participação. Obrigada. Num minuto, eu diria que, não sei se está no âmbito do projeto ou não, mas se fosse possível fazerem um projeto piloto, um caso muito concreto, demonstrável, de qual é a relevância de utilizar a evidência científica numa política pública, com resultados palpáveis para as pessoas, para as comunidades, ir às comunidades, ouvi-las, perguntar qual é o problema que têm ali e tentar que elas percebam que houve ali um resultado que as beneficia, acho que era muito interessante. Eu diria tudo quanto possa melhorar a mediação, a ligação. Portanto, a ligação daquilo que se faz em ciência para o resultado na gestão e na política, a mediação de conhecer uns grupos e outros e as necessidades, e também a agilização dessa ligação. Porque às vezes os problemas não esperam 1 ano ou 2, não esperam 1 ano ou 2 que aconteçam. Portanto, é preciso, em tempo muito curto, encontrar respostas, não é? Portanto, agilização, mediação, facilitação de contactos, porque eu acho que o desejo está lá, não é? Portanto, o desejo já existe e o reconhecimento da importância da ciência também já existe. O que é preciso é utilizar esse reconhecimento e esse desejo através de mecanismos de facilitação para chegar a um produto final mais ágil e mais rápido e mais como é que eu dizer, mais acionável. Mais consequente e acionável, sim. Mais acionável e com a consequência. Muito obrigada, então. Obrigada.